O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a desoneração dos municípios não abala a relação dele com o governo. Quem tem mais detalhes dessa declaração, direto de Brasília, é o André Anelli. Boa tarde, André. Oi, Brown. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, procurou hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para dizer que entende a posição da casa sobre manter a desoneração da folha de pagamento dos municípios. Nós apuramos que os dois conversaram por mensagens de celular, desde o fato que o ministro disse publicamente que não foi avisado sobre a decisão tomada pelo Senado ontem. A gente relembra que Pacheco excluiu a reoneração da folha de pagamento dos municípios de 8% para 20% ao prorrogar a medida provisória que trata do tema. Com isso, ele deixou expirar a revogação da desoneração da folha de pagamento para as cidades de até 156 mil habitantes, que teria efeito a partir desta quarta-feira, a partir de hoje. Diante dessa atitude do Senado, o ministro Fernando Haddad disse que o presidente Lula ainda não se manifestou sobre o caso, mas que o governo pode acionar a AGU, a Advocacia Geral da União, para reverter a decisão por se tratar do cumprimento da responsabilidade fiscal. Perfeito. André Anelli. Obrigado. Foi submetido ainda ao presidente da República, né? Nós temos que entender que todo gasto tributário primário tem que vir acompanhado de uma compensação. Isso não sou eu que estou inventando, não, está inventando. É uma lei complementar aprovada pelo mesmo Congresso. O ministro deu essa declaração antes de conversar com Pacheco e afirmar que a questão não abala, então, a relação entre os dois poderes, porque no dia anterior, Pacheco usou a separação de poderes para justificar a exclusão da reoneração dos municípios. Pacheco, presidente do Senado, disse que o poder de editar medidas provisórias não pode ter o condão de frustrar prontamente uma decisão tomada pelo Poder Legislativo. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, debateu a polêmica com o ministro Fernando Haddad e demonstrou apoio ao discurso de responsabilidade fiscal. E cumprimentar o ministro Haddad, todo o nosso apoio à questão da responsabilidade fiscal. Ela é do ministro, é do governo do presidente Lula e é do Brasil. Ela não é uma visão economicista, ela é social. Que ela traz estabilidade, ela traz previsibilidade e é responsabilidade. Se eu abro mão de uma receita, eu preciso dizer de onde vem. Então, eu entendo que essa cultura precisa passar, sim, os 3 níveis da federação e os 3 poderes. Mas mesmo com esse apoio do governo, o ministro Fernando Haddad promete buscar uma alternativa para a desoneração da folha de pagamento dos municípios junto ao Legislativo. O ministro ainda não especificou que medida seria essa, mas seria uma forma também de apaziguar os ânimos com o Legislativo, embora os dois lados acabem negando alguma animosidade por conta do tema. Brown. Vai longe essa história ainda. Valeu, André Anelli, obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí, André. Até mais. E Luiz Felipe Dávila, mais uma questão que pode sair da política para parar nos tribunais, né? Pode ser judicializada. Não acredito que será judicializado, porque isso é comprar uma enorme briga com o Congresso. Isso mostra mais uma vez o não respeito à autonomia do Poder Legislativo para decidir se um tributo tem que ser cobrado ou não. É isso que a gente está falando. Isso não pode ser feito por medida provisória, isso é a autonomia do Congresso Nacional. Então, a judicialização disso azedaria muito a relação com o Executivo. Tanto que hoje já temos aí esfriando a relação, olha, isso aqui não afeta as nossas relações pessoais, tanto do ministro da Fazenda como do presidente do Senado, porque não faz nenhum sentido criar uma crise entre os poderes por causa disso. Agora, qual é o problema aí do ministro Haddad? Qualquer plano que o governo faça, você precisa ter colchão, porque algumas coisas não serão aprovadas no Congresso. O problema é quando você faz a conta justa de chegada. Não, se não aprovar tudo isso que está na minha listinha aqui, não tem condições de equilibrar nos orçamentos. Então, desculpa, ministro, se isso é a verdade, o teu plano está ruim,
Porque você tem que ter margem de negociação em tudo que você faz na vida. Não pode chegar a falar que é isso ou nada. Não. Haverá, sim, momentos embates com o Congresso, e o Congresso pode não aceitar determinadas medidas, como é o caso da reoneração, que estava claro que o Congresso não ia aceitar, uma coisa que votou em dezembro, e agora, por uma medida provisória, cancelar uma decisão do Congresso. Aliás, era uma aposta muito arriscada acreditar que isso ia passar, né? Então, assim, plano de estabilização precisa ter conta do colchão. E por que não tem colchão nesse plano? Porque não tem nenhum corte de gasto público. Só tem ao pé no acelerador do aumento da receita e zero de controle do gasto público. Isso significa que ou este governo cai a ficha que vai ter que fazer revisão de gasto público, ou vai mostrar que depender unicamente do aumento da receita é algo que vai dar errado alguma hora, porque o Congresso, muitas vezes, não vai ceder aumento de receita, principalmente quando isso tem a ver com oneração tributária. Olangani, com todo o seu carisma, simpatia de cantor de axé, eu tô lembrando ainda do spoiler que deu o segredo, a gente vai querer entender essa história ainda mais pra frente. Já vai vir. Mas com todo o seu carisma, charme e conhecimento de economia, explica pra gente, Alan, esse embate entre o Haddad e o Pacheco, o que é que tá na mesa, porque o pessoal de casa não entende nada de desoneração, isso aquilo é um outro universo. Traduz isso aqui pra gente e quem tem razão nessa queda de braço? Rivalidades, asa de águia, chiclete com banana. Isso, que é a sua seara também, né? Seara aqui. Mas vamos lá. Olha só, eu acho que o governo, ele comete um erro em colocar uma medida provisória e até agora eu não consegui entender porque não é um governo de primeira viagem, é um governo que passou 2 vezes pela presidência da República, o Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, e por que eles colocam uma medida provisória logo após uma derrota no Congresso Nacional? Será que a ideia era arrecadar justamente no período de validade da medida provisória, acreditando que o presidente do Senado não iria desconsiderar a parte que reonerava os municípios, a contribuição previdenciária, e aí, né, como o Dávila falou, né, como não tem nenhuma política de corte de gasto, eu vou tentar buscar um troco aqui, ou acreditando que isso fosse passar, né? Então seria também um erro insistir numa judicialização, mais um erro. Mas isso eu acho que mostra muito do que o Dávila trouxe. Falta uma política de contenção de gastos, não existe uma política fiscal nessa linha, muito pelo contrário, a política fiscal ela é arrecadatória e, inclusive, a própria ministra do Planejamento, a Simone Tebet, já vem demonstrando preocupações em relação a isso, dizendo que, claramente, abre aspas, a política pelo lado da arrecadação exauriu. A gente precisa começar a cortar gastos. Até a própria ministra do Planejamento, ela já viu que esse barco aí está furado e está querendo, pelo menos, mostrar que a parte dela está fazendo. Você, Piperno. A ministra cita isso, tem uma entrevista no Valor Econômico de hoje, e ela faz menção, então, às projeções para 2025, quando o governo planeja aí um superávit de 0,50. E aí ela mostrou, de fato, muita preocupação em relação a isso e falou exatamente dessa enfim, dessas projeções exauridas aí quanto a mais receitas. Agora, veja, eu continuo sem entender o timing e a forma que o ministro Haddad utilizou para tentar obter essas receitas no finalzinho do ano, exatamente uma semana depois da aprovação pelo Congresso. Naquele momento ele errou tudo, né? E ele vinha, enfim, o governo vinha conseguindo uma série de vitórias. Eu já disse aqui que eu estou de acordo, inclusive, com as queixas que o governo fez em relação à desoneração e até mesmo essa questão dos municípios. Mas isso foi feito de uma forma e no timing errado. É óbvio que o governo fez de uma forma que esgarça a relação lá com o Congresso, que tinha acabado de votar. Como é que, enfim, o deputado lá de qualquer lugar do país que votou um negócio hoje, na semana seguinte, ele vai ser confrontado com um projeto do Executivo, determinando exatamente o contrário daquele voto dele uma semana antes.
É óbvio que vai ter também o orgulho ferido em relação a isso. E foi tão inábil que o governo discute essa questão dos municípios em ano de eleição municipal. Qual a chance que o Congresso teria, por exemplo, de se voltar contra os interesses de municípios em um ano de eleição municipal? Está errado isso também. Então, acho que nesse sentido, o governo deveria virar a página e se concentrar, quem sabe, para incorporar essas suas reivindicações em um projeto que passasse a valer, por exemplo, em 2025. Mas não agora. Agora é chance zero. Segredo. E o fato de estar discutindo isso dá uma ferramenta fantástica para a campanha dos municípios, dizendo, tá vendo? Olha o que o governo federal está querendo fazer, olha o que o PT está querendo fazer, está querendo tirar dinheiro dos municípios, eu vou contra isso. Isso seria um prato cheio para aquele que seja opositor municipal, vereador, prefeito para o governo. Mas tem o sétimo princípio contábil, é da prudência. O que estabelece esse princípio contábil da prudência? Por exemplo, eu conto com um ingresso. Não conte com o ingresso hoje. Estabeleça que pode ter 2 dias de atraso para uma mora, para uma questão. Ou seja, não conte com o ovo quando ainda não saiu da galinha. E a outra questão, em termos de despesas, sempre coloque um fator de prudência em calcular que as despesas possam ser maiores daquelas que você projetou. Então, tem que equacionar a demora ou, eventualmente, uma impossibilidade da receita e um aumento na eventual despesa para que o equilíbrio seja mantido. Mas, mesmo sem poder ouvir até agora o Alan cantando axé, eu já sei o que a Simone Tebet, que está sendo muito criteriosa nessa condição, dizendo, o ministro da Fazenda conta com a arrecadação, eu sou que conto com a despesa. Sabe o que a ministra Tebet canta para o Fernando Haddad? Fala assim, sempre que me pergunta que quando, onde e como, você, Haddad, sempre me responde, gastar, gastar, gastar.